Pessoal, primeiramente, bom dia, tá? Excelente domingo a todos. Hoje estarei gravando essa aula de domingo, tá? E assim que possível será transmitida no nosso YouTube, certo? A princípio será à noite. Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Eu irei primeiramente comentar sobre os índices das moedas, tá? Então vamos dar início aqui pelo índice da moeda australiana. Então vamos lá. Vamos colocar o tempo gráfico semanal para entendermos, né, que sinais o preço nos deixou nesta semana anterior. Então vejamos aqui, pessoal, nesta situação aqui do índice da moeda australiana, né, vejamos que o preço, vejamos que a nossa média, né, se encontra caindo, está apontada aqui para baixo, certo? E o preço nos deixou este dojizinho aqui, tá? Porque esse doji está nos passando de informação, dizendo, olha, César, eu estou perdendo força comprador, né? E que eu posso iniciar a semana aqui, tá? Corrigindo um pouco, se desvalorizando, né? Então, percebemos que ele subiu forte, tá, pessoal? Ele subiu muito forte. Vejamos aqui que na semana retrasada, né? Ele deixou uma vela muito forte de compra. Desta semana agora, ele nos deixou um dojizinho, tá? Dizendo que perdeu aquela força de compra e que possivelmente ele inicia a semana se desvalorizando, tá? Ou deixando uma vela aqui de venda, tá? Isso, tratando do tempo gráfico semanal, lá nos tempos gráficos menores, possivelmente ele reverte a tendência, tá? Então, vamos pegar esse doji aqui, essa situação, vamos traçar a mínima deste doji e vamos reduzir nosso tempo gráfico para ver se realmente, né, encontramos alguma situação de reversão. Se descemos aqui para 2 horas, pessoal, encontramos este ombro, cabeça, ombro, certo? Então, este ombro, cabeça, ombro, tá? Então, tenho esse ombro aqui, tenho este ombro aqui, e tenho este ombro esquerdo aqui, ombro direito, né? Bom, então, se no tempo gráfico de 2 horas, né, o preço fechar rompendo, de hoje para amanhã, no decorrer da semana, pares com Audi tende a iniciar a semana se desvalorizando. Então, é esses estudos que a gente faz para ter uma ideia, né, se os pares com Audi, com Euro, com USD, irão se valorizar ou se desvalorizar, tá, pessoal? Então, acredito que o pares com Audi, se caso o índice aqui, a moeda, né, ele faça o rompimento, tá? Se caso ele feche abaixo deste nível aqui, deste fundo, possivelmente ele continua caindo, tá? E as pares com moedas com Audi se desvaloriza esta semana, certo? Vamos lá, depois vamos realmente entender, né, se as moedas, se os pares, né, estão com uma correlação igual ao índice da moeda, tá? Vamos aqui interpretar agora o índice da moeda do euro. Se encontra bem semelhante, né? Então, vejamos que na semana retrasada, o preço deixou uma vela de força comprador. Daí, esta semana, eles nos deixou um dojizinho aqui, tá? Nos deixou um doji, sinalizando que ele está perdendo força comprador. E a média aqui semanal está bem apontada para baixo, né? Então, acredito que ele inicia também a semana se desvalorizando aqui, tá, pessoal? Se desvalorizando. Então, pares com o euro, tenta iniciar a semana se desvalorizando, certo? Então, se descermos lá para 2 horas, encontramos a situação aqui, tá? Tá bem semelhante ao índice da moeda australiana, né? Bom, então, se romper fundo, se romper este fundo aqui, nos possibilita venda. Nessa situação, pares com o euro, né, tende a se desvalorizar ali no início da semana, tá? Vamos verificar agora o DXY, o índice da moeda americana, tá? O índice da moeda americana sempre anda o inverso, né, dos demais ativos. Então, percebemos que, nesta situação,
A média está apontada para o alto e deixou este sinal aqui, tá? Deixou um aramezinho do alto. Não foi um doji, mas deixou um arame de alta, tá? Aramezinho de alta aqui, certo? Então, se pegarmos a máxima deste sinal, pessoal, possivelmente temos aí uma figura de reversão, os tempos gráficos menores. Então, vamos traçar a máxima deste sinal, vamos lá para 2 horas, e encontramos, né, essa situação aqui, tá? Então, o índice da moeda americana, ele rompendo esse topo, ele possibilita uma entrada de compra, certo? Possibilita a entrada de compra. O que isso quer nos dizer? Que pares com moedas como USD tendem a iniciar a semana se valorizando, tá? Se valorizando. Para isso, ele tem que romper este topo aqui, certo? Vamos passar aqui pelos índices internacionais para entendermos aí como foi que fechou a semana. Vamos verificar o sinalzinho aqui desta semana. Bom, o G40 está se aproximando de um pouco. Então, tem essas marcações aqui, tá? Eu tenho essas marcações aqui. Então, para quem pretende, né, negociar o G40, aguarda ele chegar nesse topinho aqui, tá, pessoal? Ele está se aproximando já aqui. Ele chegando neste nível, ele tende a se cair, né? Ele chega naquela região aqui de resistência e reverte, tá? Mas para isso tem que aguardar um pouco. Ele não chegou exatamente naquele nível, tá? Então, aguarda um pouco, aguarda ele chegar naquele nível lá em cima, que dificilmente ele irá romper este nível aqui logo de início, tá? Ele está bem distante da média, ele tem que reverter um pouco nesta média, tá? O IBOV, né? O nosso índice aqui. Bom, o nosso índice tem essa região de suporte, tá, pessoal? Esta região aqui. Onde ele se encontra, né? Neste momento aqui. Bom, se caso ele perca este fundo, na casa de 105 mil, eu só tenho regiões aqui de suporte na casa ali de 97 mil, tá? Casa de 97 mil. Bom, se colocarmos aqui no semanal, fechou uma vela forte, né? De venda, tá? Então, tudo indica que ele continue esta semana em tendência de baixa, tá? As médias estão bem apontadas para baixo, estão apontadas aqui para sinalizando venda, né? Enquanto as médias estão apontadas para baixo, pensamos somente em venda. Então, essa região aqui de suporte de 107 mil é uma região bem importante, tá, pessoal? Então, se caso ele perca esta região aqui de 107 mil, 105, ele tende a se desvalorizar, tende a continuar, né, se desvalorizando bem, certo? Sérgio, se ele não romper, se caso ele não rompe este suporte, bom, se caso ele não rompe este suporte, para possibilitar alguma venda, tá, pessoal? Ele vem respeitando essa linha de tendência de baixa aqui, para possibilitar alguma compra, digo, ele teria que romper topo, né? Ele teria que romper topo aqui nessa situação. Então, aguarde, tá? Aguarda ali no início da semana. Para quem gosta de negociar day trade, para segunda-feira, né? Para amanhã, vejamos que o preço está um pouquinho lateralizado aqui, né? Então, se caso ele saia dessa lateralização aqui, se caso ele abre em gap, né? Se ele abrir em gap de alta, aguarda um retornozinho na média, né? Se ele abrir em gap de baixa, abaixo deste fundo, abaixo deste fundo aqui, aguarda um retornozinho também na média, certo? Então, nessas duas situações, aguarda um retornozinho na média de 8, para fazer as entradas, tá? Então, amanhã, a partir das 9h30 da manhã, estaremos aí com a mentoria, né? Então, quem puder participar conosco,
Vamos ficar atento a esses movimentos, tá? Deixa eu ver se teria mais alguma coisa. Deixa eu ver o ouro. Bom, o ouro está apoiado na média aqui semanal de 50, né? Está apoiado aqui na média de 50. E nos deixou um sinalzinho de baixo aqui, né? Sinal de desaceleração. Vamos pegar a mínima deste sinal aqui, tá, pessoal? Para ver se encontramos alguma figura de reversão. Está aqui, né? Em 2 horas. Então, em 2 horas, ele já rompeu. Ele já rompeu aqui, tá? Este fundo, este ombro, cabeça onda. Aguarde um retestezinho, tá? Aguarde um retornozinho para poder pegar essa tendência, para poder acompanhar a tendência e realizar entradas aqui de venda, tá? Então, o ouro se encontra ali em tendência de baixa. Ele já rompeu fundo, né? Vamos aqui para o pares com o ALD, né? Pares com ALD. Vamos interpretar estes pares aqui. Bom, conforme a gente fez a análise lá do índice da moeda australiana, o AUD USD está bem semelhante, tá? Está bem semelhante. A média do tempo gráfico semanal está apontada para baixo, temos que pensar em venda. E o preço nos deixou este doji, nos deixou este dojizinho aqui, tá? Sinalizando que o preço está perdendo força de comprador. Vamos pegar a mínima aqui desse sinal, pessoal, reduzir o tempo gráfico, ver se encontramos alguma figura de rejeição. Bom, aqui em 4 horas, tá? Em 4 horas, caso ele perca este fundo, ele possibilita uma entradazinha de venda, tá? Só que tem um porém aqui nessa situação, tá, pessoal? O preço, ele reverteu aqui, tá? Vamos verificar quantas ondas temos nesta tendência. Quantas ondas aqui, né? Então, temos uma aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, temos aqui, encontramos mais de 5 ondas aqui nessa tendência, tá? Então, possivelmente, ele reverte, tá? Então, vamos aguardar essa possível entrada de venda no AUD USD, tá? Entre os pares com AUD, o AUD USD se encontra na melhor situação aqui, tá? Realizarmos uma possível venda. O CAD-CHF eu compartilhei com vocês aí no decorrer da semana, né? Salvo engano, foi na quinta-feira. E eu estou ainda nesta operação. Ainda não realizei essa saída, tá? Bom, o CAD-CHF, ele se encontra nesta situação aqui, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui os indicadores. Essas marcações fica melhor para vocês entenderem, né? Eu tenho essas regiões aqui de suportes, né? Essa região aqui de suporte. O preço, ele está um pouco distante da média, né? Na média se encontra aqui, o preço tem que voltar um pouco nesta média. No decorrer da semana, conforme eu compartilhei, o preço, ele tinha nos deixado esses sinaizinhos aqui, né? Esses sinais de desacelerações nessa região aqui de suporte, tá? Então, se pegarmos a máxima destes sinais aqui, encontraremos um fundo duplo aqui em 2 horas, né? Conforme comentamos. Então, quando ele rompeu aquele topo, ele nos possibilitou a entrada de compra aqui, tá? Então, ele rompeu, daí ele voltou para o reteste até a média, tá? Até a média. E possivelmente agora ele continua subindo, certo? Ele continua essa tendência. Ah, César, se ele perder essa média, se ele vier buscar esse fundo, né, e perder, fechar abaixo da média aqui de 50, ele pega o nosso stop, certo? Mas, enquanto ele não perder essa média, não fechar abaixo da média, permanecemos aí nesta operação, tá? O CAD-CHF, tudo indica que ele continua aí se valorizando no início dessa semana, tá? O CAD-JPY, pessoal, ele se encontra nesta região aqui de suporte, tá? Tem uma região muito forte aqui de suporte, e nos deixou este doji
esta semana, né? Deixa um sinalzinho aqui de perca de força vendedor, tá? Então, o sinalzinho de indefinição, né? De desaceleração. Vamos pegar a máxima desse doji aqui para ver se encontramos alguma figura de reversão. Se não encontrarmos, não fazemos nada, né? Aguardaremos aí nesta situação. Mas, aqui em 2 horas, eu tenho essa situação aqui, tá? Eu tenho um fundo triplo, né? Esse tá bacana, tá, pessoal? Eu encontro um fundo triplo. Tem um fundo aqui e outro fundo aqui, tá? Temos um fundo triplo. Portanto, nesse caso, né, ele faça este rompimento, ele nos possibilita ali uma entradazinha de compra, tá? Então, o preço ele se encontra em um nível, nos gestos já um sinal de desaceleração, este sinal é uma figura de reversão aqui em 2 horas, é só aguardar este rompimento, né, tem que aguardar rompimento de topo, para possibilitar aqui essa compra no CAD JPY, tá, pessoal? Então, fique atento, tá bacana isso, tá? É um dos melhores aí para o início da semana. Vamos aqui para o pares com euro. Bom, EuroCAD. Bom, EuroCAD tem essas regiões aqui de resistência, né? Tem essa região aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma linha de tendência de baixa aqui. Primeiro encontramos um nível, tá, pessoal? Em tempos gráficos maiores. Encontramos um nível, tá? O preço se encontra em uma LTB, tá? Então, veja o que aconteceu quando o preço tocou nestas linhas de tendência de baixa, né? Então, o preço está chegando aqui nessa situação, neste nível, né? Nesta linha de tendência de baixa. Bom, se eu sei que o preço se encontra em um nível, lá no tempo gráfico semanal, tá, pessoal? É igual a um choque elétrico, né? Ele chega e volta, certo? Então, aqui no diário, eu já encontro sinais de desacelerações, tá? Então, estes sinais aqui já nos sinaliza de que o preço já está perdendo força de compra e que possivelmente ele reverte, tá? Então, vamos pegar a mínima destes sinais aqui para ver se encontramos alguma figura de reversão. Então, se reduzirmos nosso tempo gráfico, né, aqui para 2 horas, eu encontro esse topo duplo, tá? Então, se caso, no início desta semana, ele romper este fundo, ele nos possibilita uma entradazinha aqui de venda, tá? É outra situação que está bacana, tá? Está bacana. Então, fique atentos, adicione um alarme aqui neste fundo, tá? Se vocês não têm a opção aqui pelo TradeView, adicione ali pela PepStone, tá? Então, o EuroCAD se encontra numa situação excelente para esta semana. Deixa eu ver se teria outra aqui. Euro-dólar, Euro-USD. Euro-USD se encontra apoiado na média, nos deixando um doji, está nos deixando aqui, nos deixou, né, um dojizinho essa semana. Vamos pegar a mínima deste doji. Reduzimos o nosso tempo gráfico. Está aqui, tá? Tempo gráfico de 2 horas. Caso ele perca estes fundos, ele nos possibilita uma entrada de venda. Então, euro-USD, raciocinar em venda ali no início da semana, tá, pessoal? Euro-USD, pensarmos em venda. Eurozar. Bom, Eurozar se encontra nesta situação aqui. Eu tenho esta linha de tendência de baixa, tá? Eu tenho essa linha de tendência de baixa. Temos o preço distante da média. Encontramos o preço distante da média.
E vejam o sinal que o preço nos deixou esta semana. Nos deixou um sinal com bastante pressão vendedor, tá, pessoal? Bastante sinal, bastante pressão vendedora, tá? Então, vamos pegar a mínima aqui desse sinal para ver se encontramos alguma figura de reversão. Bom, aqui em 12 horas, eu encontro esse topo duplo, tá? Então, se caso ele perca este fundo no início da semana, ele nos possibilita uma entradazinha de venda, tá? Então, Eurozar, eu teria que romper este fundo, né? Para possibilitar esta entradazinha aqui de venda. Então, aguarde o Eurozar romper este fundo aqui, certo? Vamos aqui para pares com o USD. O USD. Bom, o USDCZK, este está bacana, tá, pessoal? Este está bacana. Ele está apoiado na média, tá, pessoal? Ele está apoiado na média aqui no tempo gráfico semanal. Ele está apoiado na média no tempo gráfico semanal, tá? Então, o preço voltou na média e agora tende a continuar subindo. A probabilidade de ele continuar subindo é muito grande, tá? Então, ele voltou na média, nos deixou um sinal. Então, vamos pegar a máxima deste sinal aqui. Vamos pegar a máxima deste sinal aqui, tá? Deste doji. Vamos reduzir o tempo gráfico para ver se encontramos alguma figura de reversão. Bom, aqui, em 2 horas, eu encontro essa situação aqui, tá? Aqui no tempo gráfico, 2 horas, encontramos esta situação. Encontramos aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Temos um ombro aqui, uma cabeça aqui, e este situação aqui, tá? Outro fundo aqui. Se ele, caso né, ele perca, ele faça este rompimento, no início da semana, ele possivelmente nos possibilita uma entradazinha ali de compra, tá? Então, o Euro CZK, o USD CZK, né? Bom dia, Nilson, seja bem-vindo aí, tá? Então, o SD CZK, tá, pessoal? Possivelmente, ele nos possibilita ali uma entradazinha de compras, caso ele faça este rompimento aqui. Ah, o SDJPY, vamos aqui o tempo gráfico semanal. O SDJPY, a média está apontada para o alto, tá, pessoal? A média está apontada para o alto. Encontramos aqui uma linha de tendência de alta. Uma linha de tendência de alta. Encontramos um nível, né? Encontramos um nível. E o preço já nos deixou um sinal aqui para mil de alta, né? Sinalzinho de, possivelmente, ele inicia a semana ali se valorizando, tá? Portanto, aqui em 2 horas, caso ele faça este rompimento deste topo, faça o rompimento deste topo, nos possibilita uma excelente entrada ali de compra. Então, veja que temos ali, temos, né, para este início da semana, bastante possibilidades, tá? Para ficarmos ali acompanhando, certo? E para finalizarmos aqui, pessoal, o SDPNL. Então, o SDPNL está bem semelhante, né? O SDCZK está apoiado aqui na média, aqui no tempo gráfico semanal, né? A média está apontada para o alto, já nos deixou um sinalzinho aqui, né? Desaceleração. E nessa situação seria em 4 horas, tá? Aqui em 4 horas teria que romper este topo aqui para possibilitar uma entrada de compra. Tá? Então, pessoal, fizemos uma rápida revisão, né? Uma projeção dos melhores pares aí para o início desta semana. Se permanecerem com dúvidas sobre análise ou outro ativo,
compartilhe conosco, né? Nos pergunta ali no WhatsApp, no Telegram, que a gente estará respondendo todos vocês, tá? Rosângela, tranquilo por aí? Nilson, alguma dúvida, alguma sugestão? Oi, não, tranquilo, pode continuar. Claro. Tranquilo. Certo. Depois a gente revisa de novo quando quer saber mais umas dúvidas, né? Mas é Tranquilo. referente à análise, tá show, né? Show, beleza. Esses Consigo... pares aí eu posso estar fazendo durante a semana, né? Sim, sim. O que eu passei agora para vocês é pares de Forex, né? E Aham. vocês adicionem alarmes, alertas, né? Nestes pares, para acompanhar ali no início da semana, tá? Conforme o preço fará estes rompimentos, irá fazendo estes rompimentos, daí vocês irão aguardar a vela fechar para daí entrar nestas operações, tá? Beleza, aham. Beleza, pode continuar. Mas de minha parte seria isto, tá? Eu Ah, passei é? ali uns melhores, passei né, para vocês as melhores possibilidades ali para o início da semana. Sim. Assim que terminar aqui, eu compartilho alguns lá no grupo, tá? Daí Sim, beleza. vocês irão acompanhando no decorrer da semana. Beleza, obrigada. Porque tem o calendário também, né? Isso. O calendário é mais para day trade, né? Para swing trade não temos tanto, não dá tanta relevância, né? Não dá muita importância para calendário. Tá bom, então. Certo? Mas Obrigada. para day trade vocês têm que acompanhar, tá? Beleza. Nilson, tranquilo? Beleza, César, tranquilo. Alguma dúvida?